exercendo está contra a vontade de Deus. Isso é muito importante de nós entendermos. É importante nós entendermos, irmão, o porquê tem muito cristão que ele está na igreja e ele está frio. Porque tem muito cristão que ele está na igreja, mas ele não tem prazer de servir a Deus. Porque tem muito cristão que ele tem um sentimento no coração dele, irmão, é uma vontade de não ir para a igreja, é uma vontade de não estar perto do Senhor. Porque que tem cristãos que sentem isso, irmão. Eu imagino que tem pessoas hoje que não puderam estar aqui conosco, que não puderam estar aqui no culto, que estão tristes na sua casa dizendo: meu Deus, eu não pude ir hoje na igreja, eu não pude estar hoje perto de Deus, aconteceu algo, alguma coisa me prejudicou. Porém, tem outras pessoas, eu não preciso ir todos os cultos, eu não preciso, e aí às vezes nem uma vez por mês vem. Essa pessoa, ela não tem esse sentimento de ensino da graça. O que essa palavra está nos dizendo, andando conosco, mas ela não tem essa graça que ensina. Ela não tem essa presença de Deus que se manifesta dentro dele, se manifesta dentro dela, e essa presença ensina ela a caminhar nesse tempo. O grande problema nosso é exatamente duas coisas que Deus tem falado no meu coração. A primeira coisa é eu não querer aprender com essa graça. Pessoas que têm um coração duro e elas se sentem pessoas que sabem de todas as coisas, pessoas que sabem como que vive, pessoas que sabem como proceder. E aí elas dizem o seguinte: se eu tiver algum problema, o Espírito Santo fala ao meu coração. Então, para essas pessoas que elas têm dificuldade de aprender, que elas resistem ao ensino, e ensino eu estou falando não de teologia, ensino eu estou falando, irmão, da doutrina de Jesus. O que é doutrina? Doutrina é apenas como que você pratica o evangelho. Isso é doutrina. Como que você vai praticar a tua fé em Jesus Cristo. Isso é doutrina. Então todas as vezes que eu chamar aqui de doutrina, eu estou falando do ensinamento que Jesus nos deixou para ser seus discípulos, para sermos os seus amigos, os filhos de Deus. Como que Jesus quer que a gente proceda nas coisas da nossa vida. Primeiro grande problema que surge são as pessoas que não são submissas ao ensino de Jesus. Elas sempre vão se levantar contra qualquer palavra que está dentro do texto bíblico. Elas vão dizer e vão tentar até inverter o que o texto está dizendo. Muitas pessoas, irmão, elas vão se deparar, por exemplo, com um texto que diz assim: eu tive sede e me deste de beber água. Eu estive preso e foste me visitar. Estive doente, estivesse comigo. Quando você citar esse texto para um irmão, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser obreiro. Quando você chegar nesse texto e dizer assim: cara, eu preciso fazer isso, eu preciso ser essa pessoa que se disponibiliza a estar com o doente, a estar com o cativo, a estar com o necessitado. Quando você se olha e diz assim: eu não estou fazendo isso, então você é uma pessoa, irmão, que entendeu que este ensino, essa doutrina que Jesus está te ensinando, ela serve não para o pastor, ela serve para toda a igreja. É a igreja de Jesus que tem que dar água ao sedento. É a igreja de Jesus que tem que visitar o cativo. É a igreja de Jesus que tem que estar com o doente. Não é o pastor apenas, não é o obreiro apenas, é toda a igreja. O grande problema, quando nós chegamos com estas palavras para as pessoas, elas dizem o quê? Este não é o meu chamado. Este não é o meu propósito. Não foi a obra que Deus designou para mim. Mas se Jesus está falando para toda a igreja, se Jesus está ministrando sobre a igreja,
Se Jesus em Mateus 28, por exemplo, ele diz assim, ó: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para quem Jesus está falando esta palavra? Para os 12? Não, ele está falando para a igreja. Ele está se despedindo da igreja. Ali não estava somente os 12, ali estava reunida a igreja. Então, quando Jesus está falando para a igreja, o id não é só para os 12, o id é para a igreja. Sabe o que esta palavra de Tito está dizendo para nós? Ela está dizendo: se essa graça habita dentro de nós, ela faz gerar em nós o id. Ela faz gerar em nós o desejo de estar perto de pessoas que sofrem. A graça de Deus, ela produz em nós um ensino, irmão. E essa palavra que está aqui dizendo, ensinando-nos, é a palavra doutrina. Porque a doutrina, ela nos ensina. Então significa que esta graça que está dentro de nós, ela é a própria doutrina de Deus. Só que muitos de nós têm se endurecido na questão de como esta graça se manifesta, que é o segundo problema. O primeiro problema, eu falei que são pessoas que resistem a essa graça, que dizem de muitas formas, dizendo: não é o meu chamado, não é o meu propósito, não é o meu querer. E o segundo ponto é como que essa graça se revela. Muitas pessoas do nosso meio, irmão, elas só mudam a mentalidade quando o próprio Deus aparece de uma forma visível diante dele e diz: ei Tomé, toca nas minhas mãos. As pessoas, irmão, elas têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus. As pessoas, irmãos, elas têm dificuldade de acreditar naquilo que um pastor prega. As pessoas, elas têm dificuldade de confiar naquilo que está sendo transmitido, porque Satanás colocou no nosso coração hoje, no nosso tempo, a dúvida. E a dúvida, irmão, é algo que corrói o ensinamento da graça. A dúvida é algo, irmão, que vai arrancar aquela semente que Jesus quer plantar em nós. Então, você está sendo ministrado por mim, por exemplo, e eu chego para você e digo assim: olha, Shekinah não é a presença de Deus. Eu digo para você isso: a Shekinah não é a presença de Deus. Na tua mente você diz: eu aprendi a minha vida toda que Shekinah é a presença de Deus. Esse pastor está... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se um pastor declara uma coisa dessa para você, você permanece naquilo que nós aprendemos a vida toda. Permanecemos na cultura que em nós foi inserida. Por quê? Porque quando nós chegamos, irmão, diante de um ensino profundo, diante de um conhecimento profundo como esse, e uma pessoa está contradizendo tudo aquilo que você aprendeu, é uma questão de segurança pessoal sua, ficar com aquilo que você já sabe. É uma questão pessoal sua, andar aonde você tem confiança. Então, quando você escuta uma mensagem de um pastor que está contradizendo aquilo que você aprendeu desde bebê, desde criança, ou desde as primeiras caminhares ali que você teve na igreja, quando um pastor está pregando algo contra aquilo, você tem o quê? Uma resistência ao ensino da graça. E aí que Deus entra falando a segunda coisa. A minha igreja, ela só consegue aprender quando eu venho pessoalmente e digo assim: toca na minha mão. A minha igreja, ela não entende que a minha graça, ela se revela na Bíblia. Se você confiar nos versículos bíblicos que aqui estão,
Se você praticar aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus, você vai se aproximar de mim. Você não precisa de uma revelação vinda do céu, ver um anjo dando um trovão, chegando na tua frente. Não, você não precisa disso. A partir do momento que você lê o versículo bíblico, e você diz assim: esse versículo bíblico, ele está me repreendendo, ele está me exortando, ele está me mostrando que eu sou incapacitado, ele está me mostrando que eu não sou tanto cristão quanto eu pensava que eu era. Quando você lê esse versículo, eu quero te dizer, é a graça de Deus te ensinando. Só que nós, irmãos, só acreditamos quando o próprio Deus vem, quando a presença de Deus nos invade pela madrugada. Sabe o que é interessante também? Quando você, irmão, está rodando o YouTube, quando você está querendo ouvir uma pregação, e de repente você para naquela pregação e você coloca ela, e de repente no meio daquela pregação, você começa a ouvir coisas que você comentou com Deus pela madrugada. Você começa a ouvir coisas que só o teu coração conhece. Sabe o que nós fazemos quando nós ouvimos essas pregações? Qual é o nosso pensamento? Essa pregação não é para mim. E aí você vai ver a data, quando que foi gravada a pregação? 10 anos atrás. E aí você está ouvindo e você diz: não, não pode, porque foi gravada há 10 anos e eu orei ontem para Deus, e o meu pensamento foi ontem. Deus não gravaria isso não é para mim. Você está entendendo que a gente resiste ao ensino da graça? Pelas nossas dúvidas, pela nossa incredulidade. O pastor diz: a Shekinah não é presença de Deus. Mas você, irmão, aprendeu a tua vida inteira que Shekinah é presença de Deus. Você não tem nem o senso de ir pesquisar. Você não tem nem o senso de ir ver a origem. Por que que esse pastor está dizendo isso? Por que que esse pregador está falando isso? Não, irmão, nós preferimos ficar com aquilo que é seguro para nós. Só que o que Jesus está dizendo, ele diz que a graça de Deus, ela nos ensina para nos libertar do pecado. A graça de Deus, ela preenche o nosso coração para que nós sejamos libertos daquele cativeiro. Sabe o que falta em nós para sermos libertos de pecados? A graça de Cristo. Sabe o que precisamos no nosso coração para sermos libertos de pensamentos ruins, da depressão, da angústia, da ira, do ódio, da dissensão, seja lá do que for, da vergonha, da maledicência, da murmuração, do amor ao dinheiro? A graça de Jesus no nosso coração. E o problema nosso, irmão, é que nós resistimos. Mesmo Deus vindo, falando conosco em profecia, falando conosco por meio da palavra, nós resistimos ao ensino que o Senhor está trazendo para nós. Eu tenho falado tanto aqui na igreja, dizendo o seguinte, sobre o caminhar cristão. Eu estava falando sobre o caminho da fé na terça-feira, e eu disse assim, que todo cristão, ele tem que nascer de novo. Todo cristão, ele tem que, o coração dele, a alma dele tem que nascer de novo. Depois que você nasce de novo, o proceder cristão após o nascimento em Jesus Cristo, é você reconhecer os teus pecados. A partir do momento que eu nasço de novo, eu sei aonde eu peco, eu sei aonde eu estou errado. Toda pessoa, irmão, eu quero dizer para você que toda pessoa que não reconhece os seus pecados, dificilmente ela nasceu de novo. Pessoas que não reconhecem os seus pecados, pessoas que não têm a humildade de reconhecer as suas falhas, a sua pequenez, elas não nasceram de novo. É João quem fala isso. 1 João capítulo 4, versículo de 1 ao 5, ele vai falar que a pessoa que não confessa Jesus Cristo veio em carne pelos seus pecados, essa pessoa nunca o viu e nem o conheceu.
Se eu tenho dificuldade de reconhecer aonde eu tenho pecado, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque então a graça de Deus, ela não está me ensinando. Se ela não está me ensinando, irmão, será que eu tenho graça mesmo? Será que a presença do Espírito Santo habita na minha vida mesmo? Porque é a palavra de Deus que diz que essa graça me ensina. Se ela não está me ensinando, se ela não está me projetando a Deus, se ela não está me projetando, então talvez eu nunca tenha nascido de novo. O pastor Judá Bertelli conta um testemunho. Ele estava pregando num congresso, e no meio desse congresso, no final da sua pregação, o Espírito Santo falou ao coração dele dizendo: Judá, tem dois pastores aqui, um pastor e uma pastora, eles são um casal, e eles não nasceram de novo, Judá. Um casal de pastores que não nasceram de novo. E o Judá pegou e lançou essa palavra, e lá vem os dois irmãos, 20 anos de igreja, pastores. E o Judá foi conversar com eles, eles entenderam o Evangelho com a sua mente. Eles entenderam o sacrifício da cruz, eles entenderam, mas eles não conseguiam reconhecer em suas vidas Jesus. O Judá orou por eles, eles nasceram de novo naquele instante, irmão. Então, quando nós pertencemos à igreja, o primeiro ponto de partida na nossa vida é o nascer de novo. A partir do nascer de novo, essa graça de Cristo, ela vai me ensinar, ela vai me projetar a um caminho. Qual é o caminho, pastor? Depois de nascer de novo, ser batizado nas águas, descer as águas e ser mergulhado por ela e nascer de novo. E aí, quando você é batizado nas águas, existe um princípio que diz que os teus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Porque você nasceu de novo, agora você é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Agora você é um novo ser. E a partir de agora, pastor, o que eu faço? O terceiro passo, irmão, é ser batizado com o Espírito Santo. Você foi selado de salvação com o Espírito Santo, porque você nasceu de novo. O batismo foi uma confissão diante dos homens e de Deus. E agora, pastor, agora é ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, tem muita gente que é batizado com o Espírito Santo e ele fica glu, glu, glu. Ele fica ali. A palavra de Deus fala que quando o Espírito Santo vem, irmão, você não consegue se conter. Em Atos capítulo 2, ele fala que é uma explosão de glória tão poderosa que os discípulos tiveram que sair de dentro do cenáculo. Em Atos capítulo 19, Paulo diz que ele estava na cidade de Éfeso, ele colocou a mão sobre as pessoas, eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a profetizar. Eu quero falar para você que o batismo com o Espírito Santo, irmão, você não consegue se conter. Você não consegue mais resistir. É uma explosão de glória ao ponto de você rasgar os céus com a tua voz, aonde a vergonha vai embora, aonde você começa a cantar, aonde você começa a louvar a Deus, porque isso é o profetizar na Bíblia. É uma pessoa que está louvando a Deus de uma forma fora do comum. Isso é o profetizar. Quando o Navirim, quando o profeta ele profetizava, ele está falando de canções celestiais. E a palavra de Deus, ela vai falar que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai profetizar em outras línguas, para edificar a si mesmo. Então, no momento que você recebe essa efusão de poder, há uma transformação, irmão, na tua personalidade. Porque o cristão é assim. A Bíblia diz que o cristão, ele cresce de glória em glória. Você já conheceu o crente que faz 10 anos que você conhece ele, irmão? Faz 5 anos que você conhece essa pessoa e essa pessoa é a mesma? Tem algo errado com esse cristão. Se o cristão, irmão, não mudar todo o culto, toma cuidado com ele.
Se o cristão não mudar toda semana, porque a palavra de Deus que diz isso, ele diz assim: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu prossigo, eu estou andando. Se eu estou andando, eu estou crescendo. Se eu estou crescendo, o que eu era ontem não é o que eu sou hoje. Todo dia eu estou crescendo no Senhor. Por quê? Porque a graça que está dentro de mim, ela está me impulsionando a ser ensinado. Então, irmão, o batismo com o Espírito Santo, ele te transforma em outra pessoa. Você começa a ter sede da presença de Deus. Você começa a querer conhecer a Deus. E depois, pastor, do batismo, aí você vai desenvolver a tua fé. Até esse momento você não fez nada, você só está recebendo. Mas a partir do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz para nós desenvolvermos a nossa salvação. Você vai sair do leite e absorver alimentos sólidos. Você vai aprender a caminhar em Deus. E aqui tem um problema, irmão. Muitas pessoas, depois de ser batizadas com o Espírito Santo, elas penduram no cabide. O Espírito Santo está mandando eu falar algo. Tem muita pessoa que diz assim: pastor, mas como que eu sou batizado com o Espírito Santo? Como que eu sou revestido desse poder? A primeira coisa que você tem que fazer é querer. E depois de você querer, é pagar o preço. Qual é o preço? Em Atos capítulo 10, a Bíblia vai nos ensinar, dizendo que é uma busca intensa. É um querer maior do que a comida. É um desejo maior do que os prazeres. Os discípulos ficaram 10 dias reunidos no cenáculo. Isso é uma ordem bíblica. Isso não é o pastor Marcos que está falando. Isso não é pastores como Judá Bertelli, David Robertson que estão ensinando. Não, isso é a Bíblia. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Não é para os 12, é para a igreja. Jesus está mandando toda a igreja ser cheia de poder. Muitas pessoas ficam em dúvida dizendo: será, pastor, que é para mim isso? É para todos, irmão. Paulo diz em Efésios capítulo 3, ele diz assim: eu desejo que todos sejam cheios da plenitude de Deus. Eu quero que todos, toda a igreja, o próprio Moisés diz: ó, toda Israel ser cheia da presença de Deus. A nossa questão, irmão, é que quando a graça de Deus, ela está sendo manifesta através da minha vida, dizendo para você, irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você diz: isso não é para mim, pastor. Aí o próprio Espírito Santo, ele se manifesta na boca de um profeta e diz para você: você tem que ser cheio do meu Espírito. Aí você diz de novo: você está resistindo à graça. Você está resistindo àquilo que Deus quer fazer. Porque você não quer pagar esse preço de ficar em Jerusalém. O que nós temos que fazer em Jerusalém, pastor, é toda hora. Pastor, então significa que eu tenho que me fechar dentro da minha casa e eu tenho que ficar lá 10 dias igual os discípulos? É claro que não. Jerusalém aqui é um conceito espiritual. Jerusalém se chama a cidade da paz. Significa, irmão, que para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter um espírito de paz. Um estado aonde você entra para buscar a presença do Espírito Santo. Esse lugar, irmão, ele não pode ser afetado pelo teu trabalho. Você vai estar trabalhando e vai estar buscando a presença do Espírito Santo. Mas se der algum estresse lá no teu trabalho, esse estresse não pode entrar aqui. Porque aqui é o lugar do Shalom, de Jerusalém. Jeru, cidade, Shalom é a paz. Então, quando você está nesse lugar, nesse estado de espírito de paz, nada que está lá fora pode afetar o que está aqui dentro. Nesse momento que você está nesse lugar, o que você deve fazer, pastor? Depois que eu estou nesse lugar, o teu marido não pode te tirar do sério.
A tua esposa não pode te tirar do sério. O teu filho não pode te tirar do sério. Por quê? Porque você está na cidade da paz. Porque você está buscando o poder do alto. Porque você está querendo ser revestido da graça de Deus. Então, depois de você entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que você deve buscar o poder do alto. Como que eu busco? Jesus diz o seguinte, ele diz assim: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que está procurando, ele encontra. Teu pai está no céu, irmão. Ele está lá. Ele quer dar esse dom para todos. Só que ele só dá para quem quer de todo o seu coração. A Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmão, não adianta você apenas entender que você tem que ser cheio. Não, você tem que buscar isso. Depois disso, irmão, de você estar na cidade da paz, você vai começar a orar, dizendo assim: Deus, repita comigo dizendo: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É só isso, pastor? É só isso. Se na segunda-feira você começar a buscar 9:1, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. 9:2, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. 9:3 da manhã, Senhor, se lembra, Deus, de mim no culto, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. 9:4, Senhor, eu quero ser cheio. Então, pastor, eu tenho que ficar o dia inteiro dizendo: Senhor, eu quero ser cheio. Não, irmão, não é o dia todo. É sem cessar. É sem cessar. É uma vontade de querer ser cheio. É uma busca pela madrugada. É uma busca pela manhã, pela tarde, pela noite, dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter, Senhor Deus, uma experiência sobrenatural contigo, Senhor. E essa é a tua oração. Você não quer nada, você não quer que o teu dia seja abençoado, você não ora por mais nada. Você só ora para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. A partir do momento que você começa a orar desse jeito, as coisas já vão começar a acontecer. Você vai começar a sentir uns arrepios no meio do dia. De repente você vai ouvir um louvor, você vai chorar. De repente você vai ouvir uma pregação, você vai chorar. Por quê? Porque a atmosfera está chegando. Jesus diz isso na oração do Pai Nosso. Ele diz que o teu reino venha. Quando você está chamando o que é de cima para baixo, o reino está vindo. E a graça está impulsionando. Ela está dizendo: busca mais, chora mais. E aí você vem para o culto. Não aconteceu no culto, você sai triste. Por quê? Porque a tristeza provoca arrependimento. Não tem como, irmão, você ficar feliz sendo que você está buscando e não recebeu. Não tem como você sair daqui dando risada, sendo que o Espírito Santo não lembrou de você. Não tem como. Mas você olha assim e diz: Senhor, não foi hoje, mas pela madrugada eu continuarei te buscando. 00:01, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sexta-feira, 9 da manhã, Senhor, eu quero ser cheio. No sábado de manhã, de tarde, de noite, orando e clamando: Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E o Espírito Santo te impulsionando. Vem no domingo, não acontece de novo, sai chorando. Chega para o marido, chega para a esposa e diz: olha aqui, Deus não está lembrando de mim, eu estou buscando. E de repente o Espírito Santo na segunda-feira olha para você e diz assim: jejua. E você está com tanta tristeza no teu coração que não dá vontade de comer, porque você quer ter uma experiência, você quer ser cheio. A graça te impulsionando. Olha que massa, irmão. De repente você abre um jejum.
vai até 3 horas da tarde e orando e dizendo: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, Deus, do Espírito Santo. Eu não quero falar em língua, não quero nada, eu só quero ser cheio. Porque foi isso que Deus falou. Ele disse: ficar em Jerusalém para vocês serem revestidos de poder. Eles não sabiam que era isso. E aí, irmão, você continua buscando o Espírito Santo. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Chega na quinta em jejum e oração, e não acontece nada. E você está triste, dizendo: Senhor, mas eu estou te buscando. Sabe por que o Espírito Santo não vem quando a gente chama, irmão? Sabe por que o Espírito Santo ele não desce sobre nós? Está aqui no texto de Tito que nós lemos. Ele diz que para o Espírito Santo descer, nós temos que ser limpos de toda a maldade. Nós temos que ser purificados de todo ato de maldade. Quando você começa a ser moído dessa forma, você quer algo, mas não está recebendo, é o Espírito Santo está te moendo, irmão. Ele está provocando em você um desejo, ele está arrancando de você o prazer que você tem nas coisas do mundo. Não te dá mais vontade de assistir televisão, irmão. Não te dá mais vontade de sair, não te dá vontade de comer, não te dá mais vontade de conversar com ninguém. As pessoas olham para você, você está triste. As pessoas chegam para você e perguntam por que você está triste. Você diz: porque Deus não está me respondendo. Pelo que você está orando? Por um carro, por uma casa? Não, eu só queria ser cheio. E aí, irmão, você está orando, você está buscando, você está chorando, e o Espírito Santo está te quebrando. Passa-se uma semana, passa-se 2. Mas em Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz: e o povo de Israel começou a clamar. E lembrou-se Deus do povo e os respondeu. Pode acontecer no dia pela manhã, pode acontecer dentro de um ônibus, pode acontecer dentro do carro, pode acontecer escovando o cabelo, pode acontecer no meio da rua ouvindo um louvor, pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer numa vigília, pode acontecer num retiro, pode acontecer num encontro, pode acontecer num ensaio, pode acontecer num momento, irmão, inusitado. Mas vai ter o dia que Deus vai lembrar e vai olhar para você e dizer: o coração está pronto agora, a mente está pronta agora, o espírito está pronto agora. Ele foi lavado, remido, ele está salvo. O seu coração só deseja a mim. Dentro do seu coração não tem emprego, dentro do seu coração não tem bênção. Ele não quer mais as coisas alegres do mundo, agora ele só quer minha presença. Eu imagino Deus olhando para o Espírito Santo e dizendo: vai lá e desce como descia sobre Sansão, e arranca os portões da faixa de Gaza, arranca os portões e desce sobre ele. E de repente vem um vento num som impetuoso, e repousou sobre eles. E nesse dia que acontecer isso, nós não seremos mais os mesmos, porque de repente virá sobre nós línguas repartidas como que de fogo, porque a graça de Deus está te impulsionando, ela está te ensinando a pertencer ao Senhor, a caminhar com Deus. Quando nós recebemos, irmão, algo da parte de Deus, existe um desejo no nosso coração de ser usado. Nós começamos a querer pregar para todo mundo, porque esse poder que desce sobre nós, é o que Tito está dizendo no texto. Ele está ensinando. A unção, ela não ensina. A unção, irmão, ela está ministrando sobre nós. Essa é a graça. É a graça de Deus que está te impulsionando a você crescer na fé, a você caminhar com Deus. Nesse momento, as coisas do mundo param de fazer sentido para você, irmão. Pode estar comendo arroz, feijão e ovo, tá tranquilo. Pode estar comendo churrasco, tá tranquilo. Pode estar comendo macarrão, tá tranquilo. Pode estar andando de a pé sem combustível, tá tranquilo. Pode andar de carro, tá tranquilo. Pode estar de ônibus, tá tranquilo, irmão. Por quê? Porque o que te importa é a graça. A graça está te impulsionando.
A graça está te elevando, você perdeu a visão das coisas do mundo e você começou a olhar para as coisas celestiais. De repente, essa graça ela começa a te impulsionar, dizendo: eu quero te usar, filho. E aí, irmão, nós podemos ser igual Moisés, com os lábios grudados, não sabemos falar. Nós podemos nos sentir igual Jeremias, um menino que não sabe pronunciar, ele não é profeta, e ele diz: Deus, eu sou apenas um menino. Podemos nos sentir igual Samuel, não aprendendo a ouvir aquilo que era de Deus. Podemos nunca ter imaginado nós cantar, irmão. Podemos nunca ter imaginado nós ter um grupo. Podemos nunca ter imaginado nós tocar. Podemos nunca ter imaginado nós orar aqui na frente. Mas a graça que está dentro de nós começa a te impulsionar e começa a te incomodar o negócio. O negócio começa a te incomodar pela madrugada, dizendo: eu quero que você ore lá na frente. E você diz: eu não vou. Eu quero que você pregue lá na frente. E você diz: eu não vou. Mas a graça está te impulsionando, ela quer te ensinar. Você está entendendo, irmão, que essa graça, ela é algo que nos faz crescer de glória em glória. Por isso que é esquisito um crente, irmão, que há 10 anos está na igreja e ele não muda. Há 5 anos está na igreja e ele não muda. É impossível um crente, irmão, em Jesus Cristo chegar no culto e sair do culto do mesmo jeito. Ele tem que sair diferente, porque ali está a glória de Deus. Porque ali está a graça de Jesus. A graça tem que mudar a nossa vida. Ela tem que limpar o coração, ela tem que limpar a mente, ela tem que transformar. Quantos cultos, irmãos. Quando eu me converti, eu chegava na igreja, sentava no banco, e lá estava um pastor, irmão, sem presença de Deus. Estava um pastor sem palavra. E eu sentado no banco ali, eu dizia: Deus, e agora? Esse pastor, o Senhor não está falando nada com nada. Eu não estou aprendendo nada, eu não estou recebendo nada. E agora, Senhor? Deus falava para mim: abre a Bíblia, abre a palavra e começa a ler. E eu começava a ler no meio do culto, e o Senhor começava a ministrar no coração. Eu começava a chorar no banco, começava a chorar sozinho ali, a igreja em silêncio, e o pastor Marcos, novo convertido, chorando no banco, porque não dependemos de pastor para fazer culto para Deus, não dependemos de grupo de louvor para fazer culto para Deus. O que importa é a mim vir para a igreja querendo ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou sentindo nada. Então o problema é seu, não é da igreja. O problema é seu, não é do pastor. Eu não sinto mais nada, eu não sinto mais de vir para a igreja. Então, irmão, tem algo errado conosco. Porque a graça é sobrenatural. Se ela vem sobre mim, se ela vem sobre o meu coração, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, que se Deus estiver desagradando-se do pastor que está na igreja, e você está cheio da graça de Deus, e você está cheio do poder de Deus, Deus tira esse pastor, Deus tira esse lugar, e Ele vai fazer você permanecer dentro daquele lugar, para você ser cheio do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? É que quando as coisas começam a dar ruim no lugar, a gente diz: vamos para outro. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eu estava numa igreja, irmão, onde as pessoas ali, os jovens fornicavam. As pessoas estavam em pecado dentro daquele lugar e confessavam os seus pecados e davam risada dizendo: ontem fomos na pizzaria e bebimos um monte. E aquilo entristecia tanto meu coração, e eu comecei a orar e a jejuar. Eu comecei a buscar o Senhor e disse: Deus, eu estou dentro desse lugar, Senhor Deus, transforma esse ambiente, transforma esse lugar. A igreja estava cheia de pessoas, irmão. Eu vi que em um dia, num domingo, mudou a história.
O apóstolo subiu em cima do altar e disse assim: hoje eu tenho uma palavra para vocês. Naquele momento, irmão, a presença do Espírito Santo invadiu aquele lugar, invadiu a minha vida. Eu comecei a chorar no banco. E ele começou a denunciar o pecado. Eu vi que muitas pessoas de dentro da igreja começaram a se levantar e ir embora. Depois daquela pregação, a igreja se esvaziou. Muitas pessoas saíram. Esse apóstolo começou a marcar vigílias, começou a mudar a atmosfera da igreja, começou a mudar, irmão. As pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, começaram a ser curadas, começaram a ser libertas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: se as coisas não estão conforme aquilo que você entende, aquilo que você pensa, a graça que está dentro de você, ela vai começar a te impulsionar a buscar mais a face, para que Deus transforme o ambiente. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas não toleram mais as coisas, porque elas não são submissas à graça. As pessoas, elas não toleram mais os pastores. As pessoas, elas não toleram mais uma exortação. As pessoas, elas não toleram mais uma repreensão. As pessoas, elas não querem o Deus da Bíblia. As pessoas, elas preferem ser enganadas, irmão. Elas preferem, irmão, serem enganadas do que ouvir a verdade de Deus. Por que, pastor, que as pessoas preferem? Porque é o texto bíblico que diz. No livro de Tito, capítulo 3, Paulo vai trazer uma palavra sobre ele, dizendo: ei, Tito, tem alguns aí que estão trazendo uma doutrina estranha. Que doutrina é essa, Paulo? São fábulas judaicas. Que fábulas é essa, Paulo, que você fala? São histórias que estão dentro do Talmud e não estão na Bíblia. São histórias que estão dentro do Talmud, mas não estão na Bíblia. Esses dias atrás eu ouvi um pastor pregando sobre Davi. Olha o que esse pastor fala, irmão. Ele diz o seguinte: que enquanto Davi levava os queijos para os irmãos, a hora que ele entrega os queijos, os irmãos não deixavam Davi comer os queijos. Que Davi era o mais rejeitado do meio do seu pai, da sua família, porque o pai dele cometeu adultério com a mãe de Davi e gerou Davi. Por isso Davi não era benquisto entre a sua família. Muitas pessoas, irmãos, estão pegando a tradição judaica e estão trazendo para cima dos altares, e estão falando coisas que a Bíblia não diz. Que Davi não era benquisto na sua família, a Bíblia diz. Que Davi, ele cuidava de ovelhas, a Bíblia diz. Mas que Davi não podia comer os queijos, não diz. Que o pai de Davi humilhava Davi, não diz. Muitos pastores trazem essas ênfases e baseiam-se até em ensinos, dizendo: você que está sendo humilhado, um dia será exaltado. Quando olham para Davi, diz assim: te tirei de trás das malhadas e te coloquei teu nome no meio dos príncipes. Sabe o que significa? É porque o pai de Davi, Jessé, ele não tinha nome na tribo de Judá. Deus tirou Davi de o anonimato e colocou o nome dele entre os príncipes. É apenas isso. Então, quando a palavra de Deus diz uma coisa e eu estou dizendo outra, o pregador está dizendo outra, a pregação está dizendo outra, então o que esse pregador está dizendo, segundo Paulo, é fábulas judaicas, ou doutrinas baseadas em fábulas, em histórias para carochinha. Nós temos uma dificuldade, irmão, de discernir as coisas que são de Deus e as coisas que não são. As pessoas olharem para as pessoas e dizer assim: cara, você é um herege. A gente fica com dúvida. A gente fica com dúvida de dizer que adventista não vai para o céu. A gente fica com dúvida de dizer isso. Por quê?
Por que que essas pessoas não vão? Porque a sua doutrina está errada. Eu tenho que guardar o sábado para ser salvo. A partir do momento que eu tirei Cristo do centro, acabou para você, irmão. Acabou para você. Os próprios apóstolos tinham pessoas que traziam essas doutrinas esquisitas para dentro da igreja. É só você ler o livro de Gálatas. Pessoas que tentavam aproximar a lei de Jesus. Pessoas que tentavam trazer a doutrina da lei para o evangelho. Paulo diz assim: ei, irmão, se vier outra pessoa aí pregando uma coisa que não seja o que eu tenho ensinado para vocês, seja considerado maldito. Gálatas 1:8. Nem com um anjo desce do céu e falo contigo, se não condizer com o que eu estou pregando, é maldito. Essa pessoa não é teu irmão. Não cumprimente essa pessoa capaz do Senhor. E nós temos dificuldade, sabe do quê? De se submeter a essas palavras que estão aqui escritas. Porque nós não queremos ofender as pessoas. Só que o grande perigo, irmão, de nós chamarmos essas pessoas de irmãos, é nós olharmos para ela quando dizemos assim: você é nosso irmão. É ela acreditar que ela está em Deus. Deus não é um sentimento. Deus é uma verdade. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu tenho que me submeter à palavra, não às pessoas. Eu tenho que se submeter à verdade de Deus e não às pessoas. É isso que Paulo está falando para nós. Ele está dizendo que essa graça, ela me impulsiona, ela me ensina as coisas que são e as coisas que não são. As fábulas que as pessoas têm trazido para o nosso tempo, irmão, são coisas terríveis. São coisas, irmãos, que não são verdade. E muitos de nós estamos crendo nessas falácias, nessas coisas, irmão. Apóstolos dizendo que Judas estava no inferno e Jesus salvou o cara. E aí, irmão, quando você escuta essas coisas, por ser a referência daquele pastor, por ser aquele pastor que você gosta, você acredita. Por ser aquela pessoa que é tão sábia, tão conhecedora, eu quero falar para você: duvide até do que eu prego, mas vá atrás. E se eu tenho falhado em alguma palavra que não está dentro do texto bíblico, então me convence. Então, quando nós somos levados à verdade de Deus, nós temos uma dificuldade de se submeter a ela. Quando nós ouvimos coisas em cima do altar que contradiz as coisas que nós aprendemos, nós olhamos para a coisa e dizemos assim: prefiro rejeitar. Isso não é de Deus. E a graça está tentando te impulsionar para a presença do Senhor. A graça está tentando te impulsionar. Paulo está dizendo para nós no livro de 1 Coríntios: não se assentem com pessoas que se dizem cristãos, mas não são. Não se assente na mesa com eles, não. Não converse com eles, não. Por quê? Porque essas pessoas se dizem cristãos, mas na hora de demonstrar o cristianismo, elas não são. Uma vez, quero falar isso para você. Eu discuti com uma pessoa feio. Eu estava desempregado, passando um momento, e essa pessoa chegou e jogou tudo assim. E eu estava lá. E aquele dia eu perdi a estribeira, irmão. Perdi a presença ali. E aí, a pessoa foi embora, também era da igreja. Adriano olhou para mim e falou: cara, você está ficando doido. Você é pastor, cara. Você está doido. Eu falei: cara, hoje foi o dia. E aí, irmão, eu não consegui dormir aquela noite. O Espírito Santo ficava batendo no meu coração. Cara, sabe o que você tem que fazer? Eu falei: eu sei, Senhor. No outro dia de manhã eu me levantei, irmão. Fui até o lugar que o varão trabalhava. Cheguei lá e falei: ô meu irmão, me perdoa por ontem eu perdi a cabeça. Ontem eu falei coisa que eu não devia. Porque eu estava nervoso, contei para ele, falei: mas não é motivo
Eu vim aqui para pedir teu perdão. Eu quero ser perdoado por você. Porque a graça te impulsiona a essas coisas. A graça, ela quer conserto nas coisas. Então, se uma pessoa, no momento que ela tem que ser cristão, ela não demonstra o cristianismo dela, presta muita atenção nisso. Se uma pessoa, no momento que ela tem que ter paciência, ela não tem. Uma pessoa que no momento que ela tem caráter, ela não tem. No momento que essa pessoa, ela tem que ter um posicionamento diante de uma circunstância e ela não tem. Presta muita atenção nisso. Quando a pessoa, ela tem que ser cristão, mas ela não é. Nós que somos irmãos, vendo ela proceder desse jeito, nós temos que chamar ela e dizer: tu está errado. Por que eu estou errado? Porque era para você proceder desse jeito e você fez do outro. Tu não é meu irmão. Tem que se arrepender. Tu tem que voltar para a graça. Por quê? Olha o que acontece no mundo espiritual nesse momento. Você está aqui, distante da situação, e você está vendo os dois ali. Vou falar do nosso meio de promotores. Estamos ali com o nosso concorrente e começamos a bater boca. E você está fora aqui, o irmão ali batendo boca com o outro. E você de fora, de repente o Espírito Santo fala para você: o proceder dele não é um proceder cristão. O que você, irmão, tem que fazer? Você tem que trazer esse irmão para perto e exortá-lo, repreendê-lo. Pastor, mas eu não sou Deus. Pastor, eu não tenho unção, eu não tenho presença. Não, mas a graça, ela te mostrou o pecado do teu irmão. Então a Bíblia diz o quê? Que você levando o teu irmão ao arrependimento, uma multidão de pecados seus serão perdoados. Porque você levou essa pessoa dizendo: irmão, você ficou nervosinho demais. Você não pode fazer isso, irmão. Essa linguagem, a maneira como você estava falando, não condiz com o amor do Evangelho que está em 2 Tito capítulo 2, versículo 13. Não condiz com o amor do Evangelho. Você se elevou, você esqueceu da graça, você esqueceu do amor. Irmão, você não tolerou, você não amou o inimigo. Você não teve paciência, você ficou nervosinho. Então eu estou aqui para te mostrar, irmão, que o proceder teu foi errado. Sabe o que essa pessoa, das muitas vezes que eu já fiz isso, vai falar? Esse é o meu jeito. É o momento que o velho homem desce da cruz, irmão. É o momento que o velho homem sobe das águas. E aí a gente tenta levar essa pessoa ao reconhecimento, irmão, do pecado. Mas a pessoa, ela está endurecida para aprender com a graça. Quando você começa a trazer as coisas, das coisas familiares dessa pessoa, você começa a tocar e começa a dizer assim: ó, irmão, você é desse jeito por causa disso, disso e disso. Não, nada a ver, eu sou assim por causa disso. E aí o Espírito Santo te impulsionou. A graça de Deus te revelou, você tem a base bíblica, você tem a maneira de falar, você tem tudo. Foi Deus quem te mandou. E aí, irmão, essa pessoa, ela não aceita essa graça, ela não te aceita essa impulsão do Espírito. Por quê? Porque ela vai olhar para mim e para você. Agora presta atenção nisso que eu vou dizer. Presta muita atenção nisso que eu vou falar. Nesse momento que você está ali mostrando para a pessoa isso, essa pessoa vai olhar para mim e para você, ela vai dizer assim: essa pessoa é de carne e osso igual a mim. Essa pessoa tem sangues na veia igual a mim. Quem ele pensa que é para vir me ensinar a viver? Quem é ele para vir me ensinar a proceder na minha vida? Eu sou dono, eu tenho intimidade com Deus, eu falo em línguas, eu sou da igreja, não sei o que e tal. E aí o nosso coração, ele se endurece. Por quê? Porque estamos sendo exortados, estamos sendo expostos. Os nossos pecados estão sendo expostos. E é por uma pessoa igual a ela no físico. É uma pessoa igual a ela
no físico. É uma pessoa igual a ela no físico. Porque essa pessoa que está te repreendendo muitas vezes buscou na madrugada que você não buscou. Essa pessoa que está te repreendendo está jejuando há tantos dias, está buscando a face de Deus, está diante do trono, está diante da graça. Ela rejeita o pecado, ela se santifica, ela é impulsionada pela graça. Tudo aquilo que Deus manda ela fazer, ela faz. E você muitas vezes não está fazendo essas coisas. E aí quando você é exortado por uma pessoa nessa categoria, você diz: não, eu rejeito essa impulsão que a graça está fazendo através da tua vida. Irmão, eu quero que você entenda que todas as vezes que você ouvir uma repreensão, que todas as vezes que Deus te exortar pela boca de alguém, por um sonho, por uma pregação já gravada, quando Deus exortar você, não é mais a pessoa falando, não é mais a Bíblia falando, não é mais o sonho falando. Quem está falando naquelas coisas é a própria boca de Deus. É Deus quem está te impulsionando e dizendo: cara, eu quero que você conserte isso. Você está perdendo a minha presença por causa disso. Você não está acreditando com tantas provas, com tantas coisas. Você não está crendo nisso. E aí a graça está te impulsionando, mas você está resistindo. E aí, irmão, quando nós entendemos a exortação, quando nós olhamos para a pessoa e dizemos: cara, é verdade. Quando nós olhamos para a pessoa e dizendo: cara, é real, ora por mim. Ora por mim. Quando eu tenho humildade de reconhecer, irmão, sendo exortado por alguém que é de carne e osso igual eu, mas ele tem mais intimidade com Deus do que eu. Ele tem uma palavra de Deus mais do que eu. Eu não tinha palavra até você chegar aqui e dizer aonde que eu tenho que me consertar. Certa vez um irmão chegou para mim e falou: pastor, você está errado nessa tua pregação. Escuta essa, irmão. Foi aqui na igreja. Você está errado nessa tua pregação. Falei: então me mostra, irmão. Me mostra onde eu estou errado. Ele disse para mim assim: não existe pastoreado feminino na Bíblia. Falei: amém, irmão. Agora eu quero que você me mostre dentro do texto bíblico esse versículo, aonde é proibido as mulheres serem pastores. Ele diz: pastor, está no texto lá que as mulheres devem ficar em silêncio na igreja. Eu falei: tá, mas aí ele está mandando ficar em silêncio na igreja, mas não está dizendo de pastoreado. Eu quero que você me mostre o texto. O irmão se bananou todo. Eu cheguei para ele e falei: agora vamos para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a Débora, em Juízes, ela era uma juíza. Juíza na Bíblia, ela é uma pessoa que está pastoreando a nação. Não está isso na Bíblia. Vamos para o texto. Peguei a raiz do hebraico de Juízes, e é a mesma referência no espírito e na lei. Era uma referência no mundo espiritual e na lei. Eu falei: irmão, eu estudei isso. Segunda coisa, Débora não era só juíza, ela era também profeta. Por quê? Peguei o texto de Deuteronômio, que diz assim: e eu levantarei profetas posteriores a você, Moisés. Eu falei: nesse momento Débora está substituindo Moisés. Falei: amém, irmão. Vamos para o Novo Testamento agora. Lloyd, a avó de Timóteo, era pastora na região onde Timóteo foi edificado. Porque é isso que Paulo diz na carta de Timóteo, dizendo: a tua avó Lloyd te ensinou nos caminhos do Senhor. Ele falou: é, pastor, mas ali no texto, esta mulher, ela está exercendo o papel de mãe. Eu falei: não, ela tem uma igreja que está debaixo dela. Falei: vamos para o texto. Existe uma outra mulher dentro da Bíblia que ela é diácona. Existem umas outras filhas de Felipe que são profetisas.
Então a gente tem uma evangelista em Samaria, que é a mulher samaritana. A gente tem uma profeta, a gente tem uma juíza. A gente tem uma pastora que é Débora. E aí, irmão, a única coisa que a mulher não pode ter é ministério, mas dentro da palavra de Deus tem todas essas referências. Para mim ter uma doutrina, eu preciso de 3 versículos. Eu te mostrei 10 textos. Sabe o que essa pessoa me disse? Pastor, essa é a tua visão. Quando nós se deparamos com pessoas assim, são pessoas que elas têm uma ideologia, mas elas não aceitam o que está no texto. Elas não aceitam o que está na palavra de Deus. As filhas de Felipe profetizavam em Samaria. Paulo diz na igreja de Corinto, dizendo que as mulheres profetizem com um lenço na cabeça. Se a mulher pode profetizar, então ela tem voz no culto. E muitas pessoas criticando, falando de pregações, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu vejo um questionamento numa palavra que a gente traz aqui, são pessoas com opiniões e não com Bíblia. Porque o dia que uma pessoa chegar com a palavra de Deus e disser assim, pastora, aquela pregação que o senhor pregou contradiz esse texto, eu vou chegar diante de você aqui e dizer, irmão, cancela aquela última mensagem lá, eu vou me retratar. Assim como fez o pastor Marco Feliciano, assim como fez José Aquivo, assim como fez vários outros pastores que se retrataram dizendo, aquela pregação que eu disse isso naquele momento lá, eu errei. E eu sou falho, eu sou humano. O que nós temos que entender acerca da igreja, irmão, é que o altar, ele é santo. Toda pessoa que sobe em cima do altar aqui, ela tem que transmitir verdade de Deus. A partir do momento que eu transmiti uma mentira, eu tenho que consertar aquilo que eu falhei. Só que, como pastor, como obreiro de Deus, a Bíblia diz que o bom obreiro, ele sabe manusear a palavra. Então todas as vezes que eu ver você trazer uma palavra que vai contradizer um texto talvez que você desconheça, que vai ter um texto muitas vezes que você não sabe, ou que você não leu, ou que apenas você leu, mas esqueceu. Todas as vezes que você trouxer uma palavra que vai contradizer algo, eu vou chamar você, irmão, e eu vou te exortar, eu vou dizer, irmão, o que você falou lá está errado. Então quando você receber uma exortação dessa, sabe o que você deveria fazer? Pastor, é verdade, amém. Sabe o que eu recebo muitas das vezes? Essa é a tua visão. E quando nós temos isso, nós lemos no livro de Tito dizendo que nos últimos tempos, ele diz, Tito exorta, mas não coloque diante da obra pessoas e bispos que não sejam submissos ao ensino. As pessoas, irmão, elas têm dificuldade de serem ensinadas, porque a base delas está estruturada, está formada, e elas sabem de tudo, elas conhecem tudo, mas elas não sabem operar nos dons, elas não sabem caminhar após ser batizado com o Espírito Santo. Ficam bagunçadas, não sabem o caminho, acho que ali terminou, mas a graça é muito mais do que o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ali é só o início do poder de Deus, é só o início do caminhar com Deus. Tem dom maior do que língua estranha, tem dom de profeta recebendo, que o Espírito Santo quer liberar. Sabe o que profeta tem que ter, irmão? Profeta tem que ter o dom do conhecimento, a revelação dos pensamentos, daquilo que você está pensando na sua mente agora. Isso é o que o profeta tem. O profeta, ele tem que ter dom de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É a interpretação profunda das coisas de Deus. O profeta, ele tem que ter discernimento de espírito, assim como quando o Eliseu está cercado pelo exército e ele olha para o homem de Deus e diz, ei, abre os teus olhos, e a Bíblia diz que ele viu carros e cavalos de fogo sobre aquele exército. O homem de Deus tem que ter discernimento espiritual.
Tem muita gente achando que receber revelação de vidas é ser profeta. Isso não é ser profeta, irmão. Ser profeta é entender a dimensão espiritual daquilo que Deus quer realizar no futuro. Existe um homem chamado, já vem o nome. Eu estou encerrando, quero contar isso antes de nós terminarmos. David Robertson. David Robertson, irmão, tem um vídeo dele em 2008. David Keelan está traduzindo o David Robertson. David Robertson influenciou o Judá Bertelli, o Luciano Subirá, todos esses pastores hoje de renome saíram do ministério desse homem. Esse homem, irmão, ele está tomado do Espírito Santo e ele é um profeta. E ele diz assim, algumas eras futuras, eu vejo um vírus. Eu vejo um vírus da gripe. E ele vem da Ásia. E esse vírus irá tomar todo mundo. Eu vejo pessoas usando máscaras. Eu vejo pessoas morrendo. E ele diz, não temam, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E ele diz o nome desse vírus é SARS-CoV-2. Em 2008, tem no YouTube, pode puxar lá. Quando você escuta aquilo, é meio ruim a qualidade ainda e tal, mas quando você escuta aquilo em 2008, o homem falando de uma pandemia que aconteceria no ano de 2021, aí você olha e diz, cara, como é que esse cara sabia? Intimidade. Uma pessoa que não era para ter um ministério, mas que começou a buscar o Senhor, que abandonou o seu trabalho durante 8 horas por dia, orando em línguas estranhas, e disse, Senhor, eu quero pagar o preço pela tua presença. Esse homem, viciado em cigarro, não conseguia largar do cigarro. Ele disse, Senhor, como eu posso ser liberto? O Senhor disse para ele, eu vou te dar um presente. Batizou ele com o Espírito Santo, e ele começou a falar em variedade de línguas, e nunca mais colocou um cigarro. Ele disse, porque a graça de Deus encheu a minha vida. Eu quero dizer para você, irmão, que se existe algum pecado que você pratica ainda, que você é algo que você não consegue se libertar, é algo que está intrínseco na sua vida, você só está praticando ele porque a graça de Deus não encheu o teu coração. Como que você é cheio da graça? É da mesma forma como você é cheio do Espírito Santo. Na segunda-feira de manhã, Senhor, me enche da tua graça para mim ser liberto. 9:1, Senhor, me enche da tua graça para mim ser liberto. 9:2, Senhor, me enche da tua graça para mim ser liberto. 9:3, 9:4, 9:5, toda hora ali dizendo, Senhor, me enche da tua graça para mim ser liberto. Tito 2, capítulo 2, verso 12. Essa graça que me enche, ela me ensina a ser liberto de todas as paixões que estão dentro de mim. Deus, Ele nos dá ferramentas. Nós não estamos sozinhos batalhando contra o pecado. Deus nos dá ferramentas. Mas nós temos que acessar essas coisas, nós temos que querer essas coisas. A graça dele, ela pode me encher e ela pode me libertar. Só que essa graça, ela pode ser manifesta através da boca de um pastor, através do texto bíblico, através de uma pregação, através de um louvor. Essa graça, ela pode se manifestar de muitas formas. Só que quando essa graça se manifestar, irmão, olha o que a palavra de Deus diz: e a graça se manifestou para salvar todos os homens. Ela se manifestou para nos salvar. A palavra sotel, ela significa cura. Ela se manifestou para nos curar. Ela se manifestou para nos libertar. Ela se manifestou, irmão, para trazer sobre nós a plenitude de Deus. Então nessa noite, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que está faltando na sua vida, mas agora são 15 para as 10 da noite. 15 para as 10 da noite, você vai iniciar uma oração dizendo: Senhor, eu preciso disso. Eu não sei se é no financeiro, irmão, que você precisa de um milagre. Eu não sei se é na tua saúde que você precisa de um milagre. Eu não sei se é
o ambiente da tua casa, a libertação de filhos. Eu não sei no que é que você precisa, mas eu sei que se às 9h45 você iniciar uma oração, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me encha, para que eu possa alcançar isso. Eu preciso que o Senhor encha o meu coração. Eu preciso que o Senhor enche o meu espírito. Deus, eu tenho vontade de curar os enfermos. Deus, eu tenho vontade de pregar a tua palavra. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei de uma coisa, irmão: nele, em Jesus, está contido todas as coisas. A Bíblia diz que pela ordem da sua boca foram-se feitas os céus e a terra, e todo o universo Ele sustenta com a sua mão, e a terra é estrado dos seus pés. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, e tudo foi feito por Ele. A palavra de Deus diz, irmão, que fora dele não há Deus, não há Deus além dele, e antes que houvesse dia, Ele já existia. Então, operando Deus, quem vai impedir? O diabo, o inferno, os demônios, os principados. No livro de Colossenses 2,15, a palavra de Deus vai dizer que Ele despojou os principados e potestades na cruz, vencendo naquele lugar por nós. Então nessa noite, irmão, eu quero que você se levante. Eu quero que você se levante em oração, e você comece a buscar ao Senhor, dizendo: Deus, me enche para eu poder acessar essas coisas. Eu preciso acessar essas almas que o Senhor quer me dar. Eu preciso acessar esses dons que o Senhor quer me dar. Eu preciso acessar esse ministério. Eu preciso acessar essa obra. Eu quero, irmão, que às 9h46 você inicie, às 9h47 você continue, às 9h48 você permaneça. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos em Hebreus 12, para nós perseverarmos na nossa fé, nos despojarmos de todo aquele desânimo. O desânimo que tem vindo sobre nós é o desânimo da oração não respondida, mas é porque temos buscado pouco, temos pagado o preço pouco. Ele disse: despoje dessas coisas que te cansaram e persevera na fé que o Senhor Jesus Cristo conquistou naquela cruz. Se Ele foi até o fim, é hora, irmão. É hora de nós se levantarmos por nossa casa. É hora de nós nos levantarmos pela igreja, por essa igreja que a gente tanto ama, por esse lugar que a gente tanto gosta, irmão, por esse louvor que a gente tanto é apaixonado, por esses irmãos que a gente ama, por essas pessoas. É hora de nós nos levantarmos em oração pelos filhos, pelo casamento, por milagres financeiros. É hora de nós acessarmos aquilo que Jesus conquistou para nós. Se levanta nessa noite, crente, incessante, vai virar da cama de um lado para o outro, vai dizer: Senhor, eu preciso ser cheio. Vai colocar um louvor, dizer: Senhor, eu preciso ser cheio, Deus, para mim poder acessar. Eu quero ver, eu quero acessar o trono, eu quero acessar a tua presença. Eu não sei do que você precisa, mas essa palavra nessa noite é para quem está aqui, é para quem está ouvindo. Acesse aquilo que Jesus já conquistou para você. É hora de nós se levantar. Senhor, em nome de Jesus, que eu seja cheio. Você que não fala em língua estranha, está na hora de ser cheio. Pastor, mas eu tenho vergonha. Mas quando o Espírito Santo vier, irmão, a vergonha vai embora. A única função tua como filho de Deus é seguir os processos. Eu nasci de novo já. Eu fui batizado nas águas já. É batizado com o Espírito Santo? Não. Então está na hora. Está na hora de buscar o batismo com o Espírito Santo. Está na hora de falar em língua estranha. Está na hora de acessar os mundos espiritual. Está na hora de acessar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você, irmão, em nome de Jesus, você, em momento de autoridade, eu quero que você estenda a sua mão assim para baixo. Mão para cima assim é para receber.
Entenda, mão assim para cima é para receber, mão para baixo é para abençoar, é para repreender, é para exortar, é coisa de Deus, irmão. Eu quero falar para você uma coisa: Deus te deu autoridade. Tem autoridade nessas mãos, tem poder de Deus nessas mãos. Eu quero que você estenda ela assim. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ele diz assim: levanta-te e profetiza. Pastor, eu não sou profeta, mas existe uma unção profética sobre a tua vida. A unção não é sua, a unção é dele. E eu quero que você estenda a sua mão assim, e eu quero que você profetize o que está te faltando nessa noite. Pastor, eu mesmo vou profetizar. Exatamente. Eu quero que você levante as suas mãos e você comece a declarar sobre a tua vida tudo aquilo que o inferno já roubou, tudo aquilo que os demônios já carregaram, tudo aquilo que Satanás destruiu. Eu quero que você declare nesse momento, dizendo: todos os demônios saiam agora, em nome de Jesus. Eu estou ordenando, e eu quero que você fale a área da sua vida que está destruída. Eu quero te ensinar nessa noite a orar. Eu quero que você olhe para as coisas que estão destruídas e você diga: Satanás, sai das coisas sujas, sai das coisas impuras, sai em nome de Jesus desse lugar de trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo o espírito do vício, eu repreendo o espírito do desânimo. Eu quero que você comece a orar nesse momento, repreendendo todos os demônios, espíritos que prendem o financeiro. Eu quero que você se levante em oração agora, crente. Eu quero que você ore contra espíritos que se levantam contra o teu ministério. Eu quero que você se levante nessa noite, porque o Espírito Santo vai começar a impulsionar o teu coração, uma oração agora. Enche, Deus, a boca desse crente agora. Enche de uma revelação nesse coração agora. Esse crente vai começar a profetizar agora. Ele vai começar a orar por coisas ocultas agora. Ele vai começar a falar de coisas ocultas, porque o Senhor vai começar a dar visão. Vai dar visão agora. Eu quero que você comece a orar, irmão. Eu quero que você comece a declarar. Eu quero que você comece a repreender. Eu quero que você comece a dizer: Senhor, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo a minha empresa, eu abençoo os chefes, eu abençoo, Senhor, os lugares aonde eu trabalho. Eu quero, irmão, que você use a tua autoridade nessa noite. Deus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nenhuma obra do maligno nos fará mal. Você crê nessa palavra? Então ande sobre ela, caminhe sobre ela, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo nessa guerra, nesta peleja. Não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Você crê nesta palavra? Então ande sobre ela, ande sobre ela em nome de Jesus. Enche, Deus, nessa noite os teus filhos, enche, Deus, as tuas filhas agora, Deus. Enche, Deus, agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça tome a sua vida, que essa graça tome a sua vida agora, que ela te impulsione no profético, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a declarar, dizendo: repreendo todo o espírito de demônios que se levantou contra a minha família, contra a minha casa, espíritos de destruição. Eu declaro milagres sobre os filhos. Eu declaro em nome de Jesus milagres sobre sogra, sobre sogro, sobre cunhados. Em nome de Jesus eu declaro agora. Se levante, irmão, em oração agora. Oh Senhor Jesus, aleluia, Deus. O Senhor irá te ensinar a orar nessa noite. O Senhor irá te ensinar, o Senhor irá te levar nesse caminho de oração nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você ore sobre cada irmão. Eu quero que você ore sobre cada pessoa doente. Nós oramos, Pai,
por cada pessoa doente nesse lugar, pelo acidente da Bia, Deus, que torceu o tornozelo. Nós oramos, Senhor Deus, repreendendo, Senhor Deus, essa enfermidade. Nós declaramos, Pai, cura. Nós declaramos esse joelho, esse tornozelo sarado, Deus, em nome de Jesus. Problemas nos rins, na coluna, problemas de dores de cabeça, problemas de ansiedade, vão embora agora, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor invada a sua vida para a glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de suicídio, de ódio, de raiva, de intriga, de dissensão, vai embora agora, em nome de Jesus. Que a paz do teu Espírito, Deus, repouse sobre nós para a glória do teu nome, Jesus. É que nós oramos e te pedimos a tua presença sobre a nossa vida para a glória do teu nome. Amém e amém, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. No sábado, irmão, no sábado agora, dia 11, temos um culto lá no Jardim das Américas, onde as crianças estarão apresentando ali uma coreografia, será culto das crianças. Queria muito que você estivesse lá, às 7h30, a partir desse horário, estaremos já lá, naquele lugar. E eu queria que você levasse teus filhos, tua filha. Então, em nome de Jesus, nós irmos como igreja lá, abençoar aquele lugar e ser cheio da palavra de Deus. Dia 19, no próximo sábado, passando esse no outro, no domingo, melhor dizendo, no dia 19, no domingo, estamos pensando ainda com a pastora de não fazermos culto aqui, todos nós irmos para a igreja da Assembleia de Deus do 2000, que eles terão um culto especial também lá, infantil. As crianças estarão cantando e a pastora estará pregando para as crianças naquele lugar. Então, estamos decidindo ainda, estamos vendo o que nós iremos fazer, se fazemos culto aqui ou se vamos cultuar com Deus juntamente com os irmãos lá no 2000, e assim todos nós estarmos unidos ali, irmão, adorando a Deus. Os recados serão dados no grupo lá da igreja, mas você é nosso convidado tanto para o dia 11, no sábado agora, quanto para o dia 19, no domingo lá, que estaremos vendo ainda na próxima semana. Amém? Irmãos, quero nesse momento levantar mais uma oração sobre a vida financeira de cada um, sobre o trabalho de cada um. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor Ele transforme, né, a tua vida. Você que precisa de algo de Deus, coloque diante da presença de Deus. Irmão, eu tenho ensinado desde o início do ministério uma coisa: todas as vezes que você for ofertar lá no gasofilaço, se for depositar teu dízimo, tua oferta, coloca a propósito, coloca a intenção, dizendo: Senhor, abençoa essa área. Se está doente, se está com algum problema, né? Coloca ali diante de Deus. Deus cura, liberta. Se você está ofertando, né, para Deus abrir as portas, oferta, irmão, coloca lá. Não é moeda de troca, mas é pela graça. Você está sacrificando diante do Senhor. Então a Bíblia declara que sacrifício que é feito como louvor a Deus, ele é aceito pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero que você coloque propósitos nessa oração. Eu quero que você levante um clamor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você que tem projetos, você tem, né, dívidas e problemas financeiros nesse momento, eu quero que você coloque diante de Deus isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, sobre a vida financeira de cada irmão, sobre a vida financeira de cada irmã, Senhor, que está nesse lugar. Pessoas endividadas, pessoas que estão com problemas, pessoas que estão travadas, Pai. Em nome de Jesus, nós ordenamos a todos os demônios, a todo mamon, Senhor Deus, que habita, Senhor Deus, travando a vida dessa pessoa, travando os caminhos financeiros dessa pessoa. Nós oramos, Pai, agora, em nome de Jesus, Senhor, abre as portas. Abre as portas, Deus, fende os céus. Tua palavra diz que se trouxermos os dízimos à casa do Senhor, nós temos que provar do Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós provamos dos céus agora. Que os céus se abram sobre a nossa vida,
que tudo aquilo que está retido seja liberado, que tudo aquilo que está travado seja liberado, e que em nome de Jesus, Pai, possamos ser abençoados pelo Senhor, que possamos dar, Senhor Deus, ao invés de pedir emprestado, que possamos liberar, Senhor Deus, abençoar pessoas com alimentos, abençoar pessoas com dízimo dos dízimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que esta casa seja casa de bênção, que aqui seja Betel, a casa do pão, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua igreja, para a glória do teu nome, Jesus, amém e amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você, e Ele tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor, Ele levante o teu rosto e Ele te dê a paz, que o grande amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa, e você diz amém. Que Deus abençoe o seu restante de semana, em nome de Jesus.